6 relatam ter sido criados por autoridades ou responsáveis que não eram dignos de confiança. A falta de confiança normalmente girou em torno da punição ou da humilhação por parte dos pais, sobretudo quando estes eram imprevisíveis e desregrados na forma de lidar com a criança. Aqui e ali, um 6 relata que a família vivia com um segredo que precisava ser mantido oculto. Crianças 6 tinham de prever o comportamento de adultos, propensos a se enfurecer sem nenhuma clara indicação do que a criança fizera. Os 6 hiperalertas dizem que eram muitas vezes punidos porque seus pais eram indivíduos perturbados e não porque tivessem feito algo errado. Dizem que tinham de observar atentamente os outros porque eram tratados erraticamente e que, se não percebessem de antemão a ameaça, poderiam ser pegos de surpresa. 6 aprenderam a hesitar, a verificar sinais de perigo, a calcular o ponto de vista da autoridade antes de dar um passo. Temendo ser feridas ou embaraçadas, crianças 6 tinham de saber o que os outros tensionavam fazer antes que elas mesmas tomassem uma posição. É este enfoque de atenção dirigido para o exterior, aliado aos sentimentos de crianças que eram impotentes para agir em defesa própria, que perpetua o estilo neurótico do advogado do diabo. Meu pai era o tipo de homem com quem você não sabia se era para rir ou se para calar. Se você risse, quando deveria ter se calado, então era a última vez que você tinha feito aquilo. Aprendi a sacá-lo quando eu era pequeno, um olho em meu dever de casa e o outro em seu humor do outro lado da porta. Se as coisas não estivessem muito boas do seu lado da porta, então eu tinha uma abertura para fugir. Eu saía pela janela e atravessava as saídas de incêndio até o telhado do prédio vizinho. Acabava fazendo no telhado o dever de casa, imaginando se ele não estaria dormindo quando eu tivesse de voltar para casa. O tema comum é o de uma criança que se sentia desprotegida, sem lugar seguro aonde ir. O nível de apreensão subjacente com que adultos 6 convivem provém diretamente desta sensação de estar do lado perdedor, sem uma figura forte que ofereceria proteção. Meus pais eram alcoólatras e se tinham por fracassados na vida. Havia muito movimento furtivo de bebidas, garrafas escondidas e mentiras a respeito. O negócio era guardar as notícias ruins com você mesmo, porque elas só seriam um peso para eles e, de qualquer forma, eles não poderiam ajudar. Vivíamos em bairros da periferia e fui muitas vezes a criança nova das redondezas, porque mudávamos muito. Eu estava saindo de casa e de repente era abordado por causa do dinheiro do leite. Ou então, meu almoço era tomado por alguém muito maior do que eu. Sempre que eu saía de casa, ficava procurando lugares onde alguém podia estar escondido me esperando. Não conseguia relaxar nem na rua nem na escola, por ter de ficar de guarda contra quem estivesse por perto. A criança 6 perdeu a confiança em figuras de autoridade. Isso resultou numa dependência da autoridade para cuidar de mim porque me sinto fraca e com medo, ou numa rebelião contra a autoridade, que está tentando tirar vantagem da minha fraqueza, me fazendo sentir medo. Eu tinha 3 irmãs e fui o primeiro menino. Meus pais eram ambos altamente competitivos, pessoas fortes com muitas expectativas para com seu primeiro filho. Eu também era o queridinho da mamãe. Então, quando alguém fazia algo que não correspondia às expectativas, muita fúria era absorvida pelo seu para-raios, ou seja, por mim. Então fui para uma das faculdades da Ivy League, e nem é preciso dizer que vi no governo dos Estados Unidos algumas das mesmas características punitivas que via em meus pais.
Minha família era muito conservadora, como a maior parte da segunda geração de imigrantes judeus. E minha mãe ficou horrorizada ao descobrir que uma das primeiras causas a que aderi foi a Liga da Liberdade Sexual no campus. Se na época alguém tivesse dito que eu estava apenas tentando irritar meus pais, é lógico que eu teria discordado. Mas depois de certo amadurecimento, posso ver que aquilo em parte teria sido verdade. Recentemente, voltei para a universidade num curso de graduação em economia e sou obrigado a dizer que ainda mantenho meus pontos de vista, mas espero ter tirado de minhas opiniões muito daquela rebeldia reflexa. Por terem se sentido impotentes como crianças, 6 têm problema de tomar iniciativa como adultos. Temendo ser prejudicados por pessoas poderosas, tendem a supervalorizar aqueles que tomam iniciativa, que prosperam e que avançam na vida. Essa supervalorização toma a forma de buscar um líder forte para seguir ou de suspeitar daqueles que assumem papéis de liderança. Com uma percepção requintada do potencial de abuso do poder, 6 vão procurar as intenções não declaradas de um líder e ficar alerta para planos manipuladores. Pode-se desenvolver uma precisão incomum de atenção em torno da necessidade de descobrir o pior. Essa precisão, porém, é utilizada muitas vezes de maneira tendenciosa. Descobrir as características negativas de pessoas poderosas e procurar as características redentoras em oprimidos. Em outras palavras, os providos são postos sob atenta vigilância, mas os desprovidos, com que 6 se identificam, são considerados prejudicados pela vida e são, portanto, examinados numa luz mais amena. Duvidando da própria capacidade de tomar iniciativa, 6 projetam muito de seu próprio poder para líderes. Qualquer pessoa que assuma um papel de autoridade parece irrealisticamente dogmática e desproporcionalmente forte. A raiva aberta é particularmente assustadora, e aqueles que a expressam facilmente parecem bem mais ameaçadores do que talvez sejam na realidade. A atribuição exagerada do poder a autoridades acontece em geral na forma de, primeiro, idealizar e seguir um protetor forte, meu guru, meu mentor, meu Führer. Segundo, unir-se a um grupo de opiniões afins, nós contra eles ou contra o mundo. Terceiro, rebelar-se, questionamento da autoridade. Seguir um líder protetor só funciona enquanto se percebe o líder como alguém justo e no rumo certo. Se o líder começar a titubear no trono, o discípulo 6 volta a ser presa da angústia da desconfiança. Seguidores ou discípulos 6 têm a propensão a reagir de maneira extrema, adotando uma postura anti-autoritária e atacando o líder. A união a um grupo da mesma opinião despista a pressão da paranoia. Um grupo não competitivo de amigos ajuda a dissolver uma atmosfera mental de suspeição para os 6, porque ele ou ela sabe a posição de cada um. Se você não é um 6, talvez possa captar a sensação de segurança de um grupo do tipo nós contra eles, ou contra o mundo, imaginando que trabalha com outras pessoas a fim de apoiar uma causa de oprimidos, na qual você acredita apaixonadamente. A postura do rebelde, obviamente, se liga a sentimentos de opressão. Se essa postura se tornar compulsiva, no sentido de ter o hábito de procurar uma causa externa para explicar um medo interno de agir, então os sentimentos de impotência só podem crescer. Muitos 6, porém, acreditam que ganham certo tipo de poder pessoal se colocando estrategicamente contra as desigualdades, contra o sistema, contra os caminhos fáceis. Para 6, há uma força a ser ganha, colocando-se a si mesmos contra a parede.
porque a situação os força a agir. Em consequência, 6 são muitas vezes atraídos para esportes perigosos ou muito competitivos, porque a situação exige reação imediata. O fazer tem de substituir o pensar numa crise de ação. Eles também são atraídos para causas perdedoras ou para reviravolta em empreendimentos, situações em que sua rebelião contra a opressão encontra um escape natural e construtivo. Eu tinha medo do meu pai, e para diminuir o terror que eu tinha dele, eu o provocava. Levava-o a fazer coisas erradas para que ele se sentisse sem graça. E assim o medo passava e eu me sentia seguro por algum tempo. Não consigo me lembrar de uma só ocasião em que a autoridade estivesse do meu lado. As lembranças que tenho da escola são de faltar às aulas, assinar meus próprios boletins e levar uma vida secreta, onde eu podia fazer o que eu queria. Nunca achei que o sistema fosse justo, por isso, nos meus 20 e 30 anos, não tive nenhum desejo de entrar nessa corrida louca e ter de competir por status, algo que eu via como falso e que não respeitava. Em vez disso, adotei o automobilismo como meio de vida. Entrei nisso ainda jovem. Na verdade, apaixonei-me pela coisa. Não há nada no mundo como sair de uma reta, 6 carros se amontoando numa curva, afastados apenas por polegadas, a 170 milhas por hora. Você pode morrer ali mesmo. Era incrível sentir aquela vertigem no meu corpo, sentir que a vida estava em minhas mãos. Eu me sentia intensamente vivo por chegar tão perto da morte. Não sentia nenhum medo nas corridas, nem em outras determinadas ocasiões em que ia contra a lei. Costumava sentir medo quando as coisas ficavam tranquilas. Como anti-autoritários, 6 são atraídos para os 2 lados da lei. Eis aqui o depoimento de um 6 que trabalha na área policial. É detetive de carreira e diz ter sido criado em Chicago, num bairro dominado por gangues de jovens, e foi sistematicamente intimidado a se juntar aos Blackstone Rangers. Construiu sua carreira em torno de um projeto de trazer os valentões para a justiça, e é motivado exatamente pelas mesmas preocupações que fazem muitos 6 se rebelar contra a lei. Sempre odiei o abuso do poder. Minhas próprias experiências com pessoas sem lei me fizeram perceber até que ponto vão os seres humanos para se degradarem uns aos outros. Muitas vezes, tenho medo de retaliação quando prendo, ou quando sou testemunha. E mesmo que o réu não procure vingança, há ainda o fato de eu ser contratado para entrar e testemunhar num tribunal, onde tenho de aturar um interrogatório cruzado de advogados depravados que querem manchar minha credibilidade. Fico apavorado com antecedência, como se eu fosse a pessoa a ser julgada. Mas depois que fiz o juramento, há um momento cristalino para mim, quando os tremores desaparecem, e sinto que estou no meu caminho. 6 trabalham bem numa cadeia de comandos definida com clareza. Prestar contas e delegar responsabilidade diminuem a paranoia. Eles fazem excelentes líderes na posição leal de oposição, mas tendem a se sabotar a si mesmos se os esforços são aceitos pela maioria no poder. Eles são leais ao grupo, enquanto este estiver sob pressão, e podem fazer sacrifícios heróicos pela causa. Tensão, porém, pode se acumular se não houver oposição alguma contra a qual se mobilizar, e a atenção paranoica pode se voltar contra os membros do grupo quando a crise passar. É difícil elogiar 6. Exercem grandes esforços para ter reconhecida uma causa de injustiça, mas têm dificuldade em aceitar o reconhecimento quando ele foi ganho. Atenções positivas podem deflagrar pensamentos duvidosos. Isso é uma armação? Ou, o que eles esperam além disso?
Eles são rápidos em localizar inépcia ou jogos de poder por parte de líderes e acreditam que serão submetidos ao mesmo escrutínio rigoroso se forem colocados num papel de alta visibilidade. De positivo para os relacionamentos hierárquicos, os mesmos comportamentos que atrapalham um 6, suspeita, protelação e busca de motivações ocultas, podem se tornar instrumentos úteis. A suspeita em relação à autoridade pode se transformar em crítica construtiva. A protelação pode permitir tempo para reformulação e reavaliação de ideias. Imaginar o pior pode criar uma credibilidade tão forte que substitua a realidade num episódio paranoico. Mas essa mesma imaginação poderosa pode gerar soluções originais. De negativo para os relacionamentos hierárquicos, 6 podem ser excessivamente cautelosos, sobretudo em situações vencedoras, protelando e buscando motivações ocultas na ação de outros. Além disso, há problemas com dar continuidade e concluir projetos, mesmo com uma vitória garantida. A suspeita em relação aos outros e a sensação de estar ameaçado se intensificam com o êxito e com o reconhecimento público. Exemplo de relacionamento hierárquico. 6 e 1, o advogado do diabo e o perfeccionista. Se um for o patrão ou o chefe, ele ou ela supervisionará bem quando as diretrizes forem claras e delegará e organizará desde que o risco de erro seja baixo. O empregado 6 respeitará o senso de justiça do 1 e se sentirá seguro com procedimentos conhecidos, mas secretamente vai se rebelar contra uma sobrecarga de detalhamento de um compulsivo e vai começar a economizar esforços, a quebrar as regras e a encorajar os outros a fazerem o mesmo. Se, porém, uma decisão arriscada tiver de ser tomada, um patrão 1, em geral, se sente assoberbado pela responsabilidade e começa a acreditar que os outros se tornam críticos de suas capacidades administrativas. O perfeccionista vai então delegar menos, vai dispensar atenção para as tarefas secundárias e vai deslocar sua raiva para discussões com empregados sobre questões que não têm nenhuma relação com a decisão do momento. A decisão muitas vezes terá um prazo apertado, porque o 1 protelou gastando uma enorme soma de tempo em detalhes. A interação mais estressante ocorre quando o advogado do diabo acredita que a raiva deslocada do perfeccionista é na verdade dirigida contra ele ou contra ela, e não tendo informações, pressupõe um desenlace muito ruim para a questão. O 6 então vai começar a reunir aliados e a criar um caso contra as supostas manipulações do 1. A fim de tornar públicas as intenções secretas do 1, é provável que o 6 cometa erros no trabalho, o que vai enfurecer o 1 e validar as suspeitas do 6. Testar a realidade é de enorme valia tanto para o 1 quanto para o 6, durante um período de severa desconfiança mútua. Testar a realidade pressupõe que o 1 tem percepção de si mesmo suficiente para admitir ter cometido erros. Pela mesma medida, o advogado do diabo precisa acreditar no fato de que talvez não haja nenhuma intenção oculta envolvida. Se o 6 for patrão, o mesmo problema de protelação entra em jogo, mas por razões diferentes. Quando defrontado por uma decisão difícil, o 6 se torna mais lento e deixa os detalhes passar drasticamente. Isso significa inépcia para o empregado 1, que não dará cobertura ao 6 e que também se tornará mais lento em virtude da falta de uma supervisão estruturada. O 1 julgará o desempenho do 6 e talvez se sinta superior ao patrão atrapalhado. Quando o 6 detectar esse julgamento,
Sua atenção se deslocará da decisão do momento para se concentrar na ameaça percebida do 1. Se o 6 for maduro, conferir a realidade poderá entrar em jogo, com o 6 pedindo opiniões do 1, em vez de permitir que o hábito de julgamento do 1 se torne o pivô de uma fantasia paranoica que coloque o 1 no centro de uma conspiração para desalojar o patrão. Nem o 1, nem o 6 são particularmente confiantes nas boas intenções de outras pessoas. O 1 tem medo da crítica e o 6 teme ser atacado por um grupo ou ser molestado. Se da crítica em potencial puder se retirar a intenção de prejudicar, o 1 se abrirá. Se o medo de ser atacado for aplacado, o 6 se abrirá. Uma interação positiva poderia começar com os 6 admitindo cometer erros. Tendo pouca imagem que defender, 6 podem se expor em alto grau na admissão de erros. Uma vez o erro tenha sido admitido, o 1 se torna bem menos defensivo e mais apto a revelar fraquezas pessoais. Também ajudaria o 6 a dar início e levar até o fim, se o 1 pudesse admitir sua ansiedade e sua confusão. Na mente de um 6, as tarefas seriam então empreendidas para outra pessoa que também tem medo. Para um 6, proteger outra pessoa é uma postura mais fácil do que agir diretamente e com êxito para si próprio. Uma vez a tarefa seja deslanchada, o 1 sabe prover um excelente acompanhamento e sabe estabelecer uma programação que levará o 6 até o fim.